Bom, gente, nesse vídeo eu venho dar umas dicas de como construir a reta suporte de uma equação com duas incógnitas. Então, nessa primeira explicação, eu vou fazer isso no papel quadriculado. Ó, eu tenho uma folha de quadriculado. Quadriculado ajuda bastante. Então, exemplo. X menos 3y igual a 8. Para organizar a tabela, eu resolvi isolar uma letra. Eu isolei a letra X. Então, eu passei o menos 3y para o segundo membro, somando. Então, ficou x igual a 8 mais 3y. E aí, eu escolhi alguns valores para o y e fui fazendo as contas. Então, se o y for 1, eu troquei o y por 1 e fiz o cálculo. Ó. 3 vezes 1, 3, mais 8, 11. O x dá 11. Se o y for 2, 3 vezes 2, 6, mais 8, 14. Se o y for 0, 3 vezes 0, 0, mais 8, 8. E se o y for menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 com 8, mais 5. Então, tá aqui. Então, eu encontrei os pares ordenados 11, 1, 14, 2, 8, 0 e 5 e menos 1. Então, tá aí, tá? Então, eu isolei a letra X e aí eu escolhi os valores do Y que eu queria, fiz os cálculos, né? Substituí o Y pelo valor escolhido para achar os X. Aí, agora, vamos para a etapa de construir, que é isso que eu preciso que vocês dominem, né? Então, nós vamos fazer o eixo X. Como aqui todos os meus X são positivos, eu vou fazer só a parte positiva do eixo X, tá? Então, ó, eu traço o eixo X, usando uma linha do próprio quadriculado que eu tenho. E o eixo Y usando a linha do quadriculado que eu tenho. Então, aqui, X e Y. Vamos colocar setinhas porque a gente sabe que são eixos infinitos, né? E agora, o que eu posso fazer? Como aqui eu vou precisar até do x14, eu vou marcar cada número em um quadradinho. A minha escala aqui vai ser por quadradinho. Mas nada me impede se eu quisesse marcar cada número pulando 2 quadradinhos. É que se eu fizer de 2 em 2 quadradinhos, eu não vou conseguir chegar no x14, tá? A escala é o dono do gráfico quem escolhe o que usa, tá? Como fazer. Então, vai ficar assim, x0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, eu preciso do 14, né? 15, vou terminar de numerar, tá? 16, 17, 18. Então, eu consegui x de 0 a 18. O suficiente para eu marcar os pontos que eu encontrei na minha tabela. Agora, do y, eu preciso do y de menos 1 a 2 só. Então, como aqui são números pequenos, eu vou mudar a escala. Como eu disse para vocês, escolhem a escala, né? Aqui no y, eu vou optar por marcar de 2 em 2 quadradinhos, ó. Se quisesse ser de 1 em 1, podia. Eu optei, né? Eu sou a autora do meu gráfico. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, parte negativa, menos 1 e menos 2. Eu preciso, né? Então, tá aqui. Primeira etapa. Segunda etapa agora. No quadriculado, é muito fácil de marcar ponto. É só ir acompanhando as linhas, né? Então, vamos ver. Quando o x é 11, o y é 1. Então, aqui, x11, y1. Ó, nem preciso fazer o meu tracejadinho, porque a própria linha do quadriculado já me auxilia. x11, y1. x14, y2, né? 14, 2. Ó, x14, y2. x8, y0. x8, y0. Lembra que como o y está zerado, é só você marcar em cima do x8. E por fim,
x5y menos 1. x5y menos 1. Vai dar bem aqui, ó. Como a gente sabe, essas equações do primeiro grau com duas incógnitas, quando a gente localiza os pares ordenados dos pontos que solucionam, tem infinitas soluções, eles se alinham formando uma reta. Tá aqui. É a reta suporte. Tá vendo, ó? Vou fazer assim para vocês enxergarem melhor. Vocês estão percebendo como que no quadriculado isso fica muito fácil de fazer, né? Então é bom às vezes você comprar, ter um caderninho quadriculado, precisou fazer gráfico, tem aqui. No nosso livro às vezes ele fornece o quadriculado, às vezes não. Agora, e no sulfite? Deixei aqui uma outra pré-montada. Ó, fico com medo de vocês não conseguirem enxergar. Agora é uma parecida que a gente fez em aula. L de lucro é igual a 6 vezes x menos 500. Aqui eu não preciso isolar nada porque o L já está isolado. Aqui não, né? Aqui eu precisei isolar porque não tinha nenhuma letra isolada. Então agora, diferentemente do outro que eu escolhi os y e depois fiz a conta para achar o x, agora, como o L está isolado, eu vou escolher os x e vou calcular o L. E aí eu já escolhi aqui, tá? Para adiantar nosso serviço. Então, se o x for 50, jogo 50 aqui, ó. 6 vezes 50, 300. 300 tira 500, menos 200. Se o x for 100, 6 vezes 100, 600. Tira 500, 100. Se o x for 150, 6 vezes 150, 900. Tira 500, 400. Se o x for 200, 6 vezes 200, 1.200. 1.200 tira 500, 700. Estou fazendo a conta mentalmente. E se o x for 0, eu quis pôr x0. 6 vezes 0, 0. Tira 500, menos 500. Então, olha lá os pares ordenados que eu encontrei. Encontrei sempre o x primeiro. 50 menos 200. 100, 100. 150 e 400, 200 e 700 e 0 e menos 500. Hoje, na hora da aula, quando eu lancei a tabelinha no Excel e coloquei para o Excel fazer o gráfico, foi muito simples porque o Excel escolheu tudo para mim. Escolheu a escala, né? E aqui não, eu sou a autora do meu gráfico, sou eu quem defino. Então, vou fazer aqui, ó. Agora eu tô na folha de sulfite, não tem linha nenhuma para eu me basear, hein? Então eu vou fazer um eixo horizontal, que é o eixo X, tem que sempre pôr as flechinhas, tá? Tô ensinando vocês a fazerem todos os passos. Agora o eixo vertical, que é o eixo Y das ordenadas. Agora vamos olhar, os valores do X estão variando de 0 a 200, que é o máximo que eu tenho aqui, né? Eu vou fazer de 1 em 1 centímetro, conforme eu falo para vocês, ó. Eu vou pôr aqui bem aqui no 8 e vou riscando de 1 em 1, ó. De 1 em 1 centímetro. Vou riscar do outro lado, mas eu nem vou precisar, tá bom? Mas eu vou riscar, já que eu fiz aqui o plano com os 4 quadrantes. Então, ó, x0. Ah, detalhe. Como tem 50, 150, eu vou fazer de 50 em 50 aqui. 0, 50, 100, 150, 200, tá vendo? Ó, eu que escolhi isso. 250, 300, nem vou precisar, mas vou completar aqui, tá bom? Essa parte, gente, foi inútil eu ter feito, então não vou mexer com ela, tá bom? Agora, o eixo Y é o eixo L, né? Então, na verdade, é o L que eu tenho que pôr aqui. Eu vou também fazer de 1 em 1 centímetro, tá bom? Tô pondo o 8 aqui, bem aqui no meio. Pode ser o 0, tá? Tem aluno que gosta de virar aqui por 0. É porque eu não posso fazer muita acrobacia aqui, senão vocês não vão enxergar aí, né? Eu sei que é difícil enxergar o vídeo assim. Então, ó, tô marcando de 1 em 1. 1 em 1 centímetro. Ó.
Ih, professora, vou ter que marcar para baixo, gente. Ó, menos 200, menos 500. Vou ter que marcar para baixo. Aí aqui eu quis marcar de 50 em 50, né? Aqui, olha, dá para eu marcar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ufa, chegou, fiquei com medo de não chegar. E aqui embaixo, menos 100, menos 200. Você marca lá até o final. Tá vendo? Então, eu optei por fazer as divisórias de 1 em 1 centímetro, as unidades de 1 em 1 centímetro, não é divisórias não. E no eixo X eu fiz de 50 em 50 e no Y de 100 em 100. Mas podia ter feito 50 em 50, 50 em 50. Você é o autor do seu gráfico. Agora vamos marcar. Agora não tem linha de quadriculado pra gente seguir. Nada de fazer gráfico à mão livre, hein? Pelo amor de Deus. Então, primeiro ponto, x50, y menos 200, ó. x50, y menos 200. Olha, gente, na régua. Nada de isoiômetro. Na régua. Próximo. x100, y100. x100. Tá vendo que eu tô fazendo tracejadinho? y100. Ó. Depois, x150, y400. 150 e 400. Ó. Ó, tá dando pra enxergar a reta já. x200, y700. Tudo com régua. Nada de linha torta, fazer a linhona toda contínua, não. É linha tracejada na hora de achar o ponto aqui. E, por fim, x0, y menos 500. Tá aqui. Olha, gente, vai surgir uma bela de uma reta, ó. Tá alinhadérrimo aqui, ó. Tá vendo como é que quando a gente faz as coisas com medição, com régua, dá tudo certo? Tá aí, ó. A reta suporte na folha de sulfite. Tudo com régua. Lógico que no quadriculado fica bem mais fácil, sem dúvida. Isso porque eu usei aqui o quadriculadinho de meio centímetro, mas tem um quadriculado de 1 centímetro, que é aquele quadriculado que os quadradinhos são maiores, né? Então, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Tá balançando um pouco, porque eu tô balançando a mesa. Me desculpe que é um vídeo amador, né? Mas é pra ajudar vocês, tá bom? E aí eu vou colocar o vídeo agora no grupo pra vocês e vou lançar uma atividade, tá? Pra vocês treinarem isso pra mim pra segunda-feira. Bye, bye!